Um grande abraço para você que está ligado aqui na Gol. O assunto é a Série A do Campeonato Brasileiro nessa reta final de Brasileirão. Faltando 5 rodadas para o fim, 5 para alguns, né? Para outros ainda tem 6 jogos pela frente. O fato é que a gente traz mais uma vez esse vídeo especial dizendo qual a chance de cada um conquistar o seu objetivo. Nesse vídeo especialmente falando de título, temos 6 postulantes ao caneco nessa temporada do Brasileirão 2023. O Botafogo estava muito na frente, mas permitiu a aproximação do Red Bull Bragantino, do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro e também do Grêmio. Então esses 6 times ainda com chances de levantar a principal taça do futebol nacional. Então aqui você vai ficar sabendo o que cada um precisa, qual a chance matemática de cada um, os jogos, enfim, análise das tabelas. Vem com a gente, vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal. E aqui do lado você já tá vendo a classificação até aqui, que tem Botafogo, Grêmio, Palmeiras com 59, o Red Bull com 58, Flamengo 56, Atlético 54, os 6 times que lutam pelo título brasileiro da temporada de 2023. Então vamos nessa, vamos cair dentro. Então falando da projeção de pontuação necessária, que até a rodada anterior, para fazer 100% de título, 100% para garantir o caneco, era 78 pontos. Agora, só 75. Afinal de contas, Botafogo, Bragantino e Palmeiras, os 3 primeiros até a rodada anterior, até o início da rodada anterior, perderam, né? Todos os 3. O Grêmio chegou na turma, o Flamengo também venceu e se aproximou. E até o Atlético conseguiu reduzir a vantagem. Então, nesse momento, 75 pontos é a pontuação para garantir 100% do campeonato. Isso não significa que com menos não vai ser possível levantar o troféu. Também é possível ganhar o campeonato com menos pontos. A tendência é até essa. 74 ou 73 garantem 99% do título. Quem chegar nessas pontuações aí estão muito perto da vitória. Agora, é claro, com a redução da projeção por conta de uma rodada desfavorável, né, para os 3 primeiros colocados, os 3 perderam, a gente vai ter uma redução nessa pontuação em relação à semana passada. 74, 73, que dava 90% de chance de ser campeão, agora está dando 99%. Passando adiante, 72, que antes dava 87, algo assim, agora está em 96%. Então, tudo está aumentando, a exigência de pontos está caindo por conta desses tropeços aí dos 3 primeiros. 71 pontos está ofertando agora 90% de chances, com 71 também vai ser possível ganhar o campeonato. 70 pontos, 79%, também uma chance bem alta. 69 começa a cair, é mais bola dividida, 58% de chance de ser campeão. 68 pontos, 36% de chance de ser campeão e 67 pontos, 17% de chances de ser campeão. Então agora a gente vai começar inicialmente falando da projeção de classificação final, usando o aproveitamento das equipes no segundo turno, o que elas fizeram no segundo turno até aqui. O Bragantino vai levar essa vantagem porque tem um jogo a mais para fazer em relação a outras equipes, não em relação ao Botafogo e Flamengo, mas o aproveitamento dele é superior, por isso ele aparece em primeiro nessa simulação de classificação final, usando o aproveitamento do segundo turno. Então, o Bragantino bateria campeão com 70, o Grêmio 68, Palmeiras 68 em terceiro, quarto Flamengo 67, quinto Botafogo 64, o Atlético é sexto com 64. Projeção de classificação usando o aproveitamento das últimas 10 rodadas. Bom para o Bragantino também, 71%, segundo é o Grêmio com 69%, terceiro Palmeiras 67%, quarto Flamengo 66%, quinto Botafogo 64%, sexto Atlético também 64%. Essa é a projeção de classificação final, usando o aproveitamento das 10 últimas rodadas, um recorte um pouco menor, né, do que todo o segundo turno, que deu essa classificação. E agora, uma simulação livre, uma projeção de classificação final com uma simulação livre feita por mim mesmo, usando ali a lógica dos jogos e das tabelas de cada um desses times. A gente chegou na classificação final com o título do Palmeiras, com 72 pontos, vice-campeão Bragantino com 70, Grêmio terceiro com 68, quarto Flamengo 68, quinto Botafogo 67, sexto Atlético com 65. É só uma simulação livre, e o que mais importa aqui, muito mais do que a classificação final, ou quem ganhou ou não, essa é entender a pontuação final de cada um desses campeões. No aproveitamento do segundo turno, o campeão teve 70, no aproveitamento das 10 últimas rodadas, 71, e na simulação livre, 72 pontos. Então a gente vai usar a pontuação de 72 para a gente cravar a campanha de vencedor que cada um dessas equipes precisam fazer. Então 72 é o número-chave desse momento agora. Na semana passada, ou melhor, no vídeo da rodada anterior, o número era 73. Então vamos lá, o Botafogo caiu sua chance de
de título para 30% agora. O Red Bull Bragantino tem 25,2%, também teve uma queda. O Palmeiras também caiu, 19,9%. O Grêmio mais que triplicou a sua chance de título. Antes estava ali na casa dos 5% e agora foi para 18,3%. Impressionante. O Flamengo 6,2%, também aumentou muito. O Flamengo estava na rodada anterior com 1,5%, agora passou a 6%. E o Atlético se manteve estável, era 0,4%, continua 0,4%, dados da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e a classificação ali do lado, com Botafogo, Grêmio e Palmeiras com 59 pontos, Red Bull Bragantino 58, Flamengo 56, Atlético 54. Vamos falar agora individualmente de cada um dos times, começando pelo Botafogo, que tinha 35,2% de chances de título e agora só tem 30% de chances de título. Aproveitamento do retorno, 30,77%. Muito ruim, né? O aproveitamento nas últimas 10 rodadas, 29,63%. Muito abaixo do que o Botafogo vai precisar se quiser ganhar o título. 6 últimos jogos, Bragantino fora, Santos em casa, Curitiba fora, Fortaleza fora, Cruzeiro em casa, Internacional fora de casa. Difícil a tabela, né? O Botafogo tem 4 jogos fora de casa, só 2 em casa nessa altura. Vamos ver o que o Botafogo vai precisar para ganhar esse campeonato aí. A gente está fazendo o cálculo de mais 13 pontos para ele, para chegar a 72, que é aquele número máximo que deu lá na simulação livre que a gente fez. Deve ser campeão com 13 pontos. Campanha de 4 vitórias e 1 empate, podendo perder 1. Botafogo fazendo 13, com uma campanha que seria de 72,22%. O Botafogo precisa ter um aproveitamento menor do que os outros, porque ele tem um jogo a mais. Então ele tem uma chance maior de fazer esse número de pontos e chegar a 72. Isso na matemática, né? Porque na prática tá muito difícil o Botafogo ganhar de alguém, tá perdendo e tomando gols assim meio inacreditáveis até. Coisa de time que tá sem foco, sem concentração e desmotivado ou infeliz nesse momento, né? Então, Botafogo com 4 vitórias e 1 empate, bate campeão. O difícil é conseguir isso pelo atual momento da equipe. Vamos ver se é possível. A gente passa agora para o Red Bull Bragantino, que continua sendo o segundo time com mais chances de título. Ele tinha 32,3%, caiu essa chance para 25,2% de chances de ser campeão. Ele joga com o Botafogo em casa, com o Inter fora, Fortaleza em casa, Flamengo fora, Curitiba em casa, Vasco da Gama fora de casa. O aproveitamento no retorno é de 66,67%, faz 2/3 dos pontos. 2 por rodada, né? Em média, aproveitamento nas últimas 10 rodadas de mais 70%. De aproveitamento. O Bragantino, para ser campeão nesses 6 jogos finais, precisa de 14 pontos, ou deve ser campeão com 14 pontos, chegando a 72. Essa é a nossa perspectiva, com 4 vitórias e 2 empates. Com essa campanha, que daria 77,77% de aproveitamento, tem que voltar a crescer, né, o seu aproveitamento, depois da derrota caiu um pouco. Com essas 4 vitórias e 2 empates, 14 pontos, a gente imagina que o Bragantino bate campeão ao fim da temporada. É esperar para ver. Vamos passar adiante então para o Palmeiras, que segue sendo o terceiro time com mais chances de título, só que agora o Grêmio está pertinho, né? 25,4%, caiu para 19,9%, praticamente 20%. O aproveitamento no retorno é de 59%, mais 59%. Aproveitamento nas últimas 10 rodadas de 50%, exatamente 50%. Aliás, nas últimas 10 rodadas o Palmeiras venceu 5 e perdeu 5, né? O Palmeiras tem exatamente aí 25 pontos. O Palmeiras tem 15 pontos nos últimos 30 disputados. Ele ganhou 5 jogos e perdeu outros 5. Joga com o Internacional em casa, só tem 5 jogos por fazer, né? Inter em casa, Fortaleza fora, América em casa, Fluminense em casa, Cruzeiro fora, tem 3 jogos em casa, essa é uma vantagem e nenhum confronto direto. São confrontos difíceis, não tem jogo fácil aí, mas acaba sendo adversários tecnicamente inferiores a ele. O campeonato provou isso ao longo da trajetória. E nesses 5 jogos finais, com 13 pontos, o Palmeiras ganha. É o que a gente está prevendo aqui. 4 vitórias e 1 empate, aproveitamento de 86,66%. Se ele conseguir voltar a ter esse embalo, voltar ao seu embalo, o Palmeiras vem de 5 vitórias seguidas, até perder de 3-0 do Flamengo. Se ele conseguir voltar com esse aproveitamento, ele vai ganhar o Campeonato Brasileiro com 4 vitórias aí, ganhando os 3 jogos em casa, ganhando do Cruzeiro e empatando com o Fortaleza. Palmeiras muito provavelmente bate campeão brasileiro, chegando à marca de 72 pontos, é o que a gente imagina. E aí, claro, ele vai precisar que o Botafogo não faça aquela campanha que a gente mostrou e tudo mais. O Red Bull Bragantino até pode fazer aquela campanha que o Palmeiras leva vantagem nas vitórias, nos critérios de desempate como um todo.
Vamos passar então para o Grêmio, que é o quarto time com mais chances e subiu muito a sua possibilidade de título da rodada anterior para essa. Ele tinha 5,1% de chance de ser campeão e agora 18,3%, está pertinho do Palmeiras. Os 5 jogos finais: Corinthians em casa, Atlético fora, Goiás em casa, Vasco em casa, Fluminense fora de casa. Só 2 jogos fora de casa, mas um deles confronto direto contra o Atlético Mineiro, que ainda está na luta pelo título ou, na pior das hipóteses, ali por G4. Então é um confronto difícil que pode aí tirar pontos do Grêmio importantes. Então o Grêmio tem esse compromisso muito decisivo. Todos são decisivos, né? Mas o jogo realmente mais difícil é esse contra o Atlético Mineiro. Se ele consegue passar por essa prova, ele está bem posicionado até para ganhar o campeonato. O aproveitamento no retorno é de 59,52%, nas últimas 10 rodadas de mais de 63%. O Grêmio, para ser campeão brasileiro, 13 pontos, 4 vitórias e 1 empate nesses 5 jogos finais. Se o Grêmio consegue isso, 4 vitórias e 1 empate, 86,66%, a gente está quase cravando aqui que o Grêmio vai bater campeão brasileiro com essa campanha de 13 pontos. Deve ser campeão chegando a 72 pontos. O Grêmio melhorando muito a sua condição em relação ao vídeo da última rodada, né? Em relação à última rodada, ele tinha 5%, agora está com 18%. Então o Grêmio bem demais, com 5 vitórias seguidas no Brasileirão. Acabou de vencer o Botafogo, passando aí por um confronto direto, uma vitória espetacular com o hat-trick do Luizito Soares. Vamos passar para o Flamengo, tinha 1,5% de chances de título e agora tem 6,2% de chances também, aumentou muito a sua chance de campeonato. Bom, o Flamengo nos 6 últimos jogos tem 4 em casa. Tem um clássico com o Fluminense, né, que é o campo neutro, é igual para os dois, no Maracanã. Joga fora com o América Mineiro, que não é bem fora de casa, porque o América vai tirar o jogo de Belo Horizonte e vai levar para um campo do Flamengo, onde o Flamengo, não para o Maracanã, né, mas para o lugar onde vai ter mais torcida do Flamengo. Então, acaba sendo em casa praticamente. Atlético Mineiro em casa, Bragantino em casa, Cuiabá em casa, São Paulo fora. Esse é o grande trunfo do Flamengo, é a grande sacada para o Flamengo nas rodadas finais, muitos jogos com a torcida ao seu lado. O aproveitamento no retorno é de mais 61%, e nas últimas 10 rodadas quase 63%. Nessas 6 rodadas finais, se o Flamengo fizesse 16 pontos, 5 vitórias e 1 empate, 88,88% de aproveitamento, a gente crava que o Flamengo fica com o título brasileiro. O Flamengo tem uma dificuldade a mais, ele está 3 pontos atrás e ele tem 2 vitórias a menos que o Botafogo. Então ele precisa de 2 rodadas, por exemplo, para ultrapassar o líder do campeonato. Então é um caminho a mais, uma ladeira um pouco mais íngreme do Flamengo, mas se ele consegue os 16 pontos, olha, eu não tenho muita dúvida que o Flamengo consegue esse título brasileiro com esses 16 pontos, terminando com 72 não. A caminhada do Flamengo não é tão difícil, muitos jogos em casa e um dos jogos fora vai ser com toda a torcida do Flamengo ao lado. Então o Flamengo é um player importante nessa disputa. A gente passa para o Atlético Mineiro, que manteve a sua chance de título, era de 0,4% na rodada anterior, continua de 0,4% e acaba perdendo uma oportunidade, né, de se aproximar mais. Se tivesse vencido, estaria a 3 pontos do líder, estaria numa situação muito parecida com a do Flamengo. O aproveitamento no retorno é de 64,29%, o aproveitamento nas últimas 10 rodadas 66,67%. Ele faz 2/3 dos pontos, né? 5 últimas rodadas, e esse é o problema do Galo, ele não tem um jogo a mais como o Flamengo, né? Ele tem 5, exatamente 5. Contra o Goiás em casa, Grêmio em casa, Flamengo fora, São Paulo em casa, Bahia fora, 2 confrontos diretos contra Grêmio e Flamengo, isso é um trunfo também. O Atlético, para ser campeão, se ele vencer todos os jogos, 15 pontos, vai a 69. A pontuação de 69, como a gente viu lá no início, dá 58% de chance de título. Essa é a possibilidade do Galo vencendo todos os jogos. Ou seja, mesmo que ele vença todos os jogos, ainda vai estar numa bola dividida com 59 pontos no Campeonato Brasileiro. São 5 vitórias, tem que fazer esses 100% se quiser lutar pelo título brasileiro. Essa é a batalha do Clube Atlético Mineiro. E agora, para a gente encerrar o vídeo, mais uma vez vendo as possibilidades finais, 30% para o Botafogo, 25,2% para o Bragantino, 20% praticamente para o Palmeiras, 18,3% para o Grêmio, 6,2% para o Flamengo, Atlético 0,4%. Da rodada anterior para essa, Grêmio e Flamengo subiram em suas chances e os 3 primeiros, que eram os 3 primeiros, né, até a rodada anterior, não são mais porque o Grêmio invadiu aí, o Grêmio virou vice-líder. Os 3 primeiros, naquela ocasião, perderam. Botafogo, Bragantino e Palmeiras. E isso abaixou a chance de título deles e aumentou a de Grêmio e de Flamengo também. Então, é isso. Esse foi o resumo da Série A, o que cada time precisa fazer, as chances matemáticas, os jogos pela frente.
Gostou? Deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal e não deixe de comentar por aqui o que você acha que vai acontecer nessas 5 rodadas finais. 5 rodadas finais para uns, né? 5 rodadas aí para Palmeiras, Atlético e Grêmio e 6 rodadas finais para Botafogo, Bragantino e Flamengo. Então esse foi o vídeo. Um grande abraço, turma. Valeu. Se inscreve aí e deixa o seu like.